Oi, gente, eu tô aqui pra falar do primeiro e do segundo mês do bebê Olivier. E ele tá aqui deitado do meu lado. Daqui a pouco eu pego ele pra mostrar pra vocês. Eu anotei algumas coisas importantes que eu gostaria de falar pra vocês. E também porque eu gostaria de lembrar futuramente. Porque eu digo pra todo mundo que eu não vou esquecer desses detalhes. Vem cá, bebê. Eu vou fazer com ele. Olha. Olha. Então, vou fazer com ele no colo. Bom, primeiro que eu acho que eu não estava preparada para os primeiros 15 dias do bebê. Não sei se eu li pouco sobre isso, se eu achei que fosse ser fácil. É que muita gente fala que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E não é bem assim. Eu acho que as pessoas têm um pouco de medo de assustar as mulheres grávidas, de falar sobre as primeiras 2 semanas, né? Mas eu acho que é bem importante todas as mães ficarem conscientes que essas 2 semanas mais difíceis, pra mim foram muito difíceis de você lidar com o bebê, porque ele é um bichinho, né? Um bichinho com instintos, ele não tem noção do que está acontecendo com ele, e você não sabe porque ele chora. Normalmente ele tem muita cólica nesses primeiros 15 dias, então você fica completamente desesperado. Além do que, você vai ficar muitas noites sem dormir, porque ele não tem horário e não tem rotina nenhuma, né? Eu vou olhar aqui o que eu anotei. Sobre o sono, na primeira semana e na segunda semana ele acordava de hora em hora para mamar. Por quê? Eu não tive leite nos primeiros 10 dias, eu tive leite, mas não foi leite suficiente. Tanto que com 10 dias eu fui no pediatra e ele não tinha engordado nenhuma grama desde o dia que a gente tinha saído do hospital. Isso foi um pouco preocupante, assim, porque não tinha engordado nada, eu fiquei desesperada. Então o médico falou que eu tava com pouco leite. Aí ele me deu um remedinho e eu comecei a tomar muita água, daí o leite começou a vir. Uma semana depois ele já tinha engordado um pouquinho e já tava tudo normal. Mas foi bem... Nossa, eu fiquei bem desesperada, porque além de ele chorar muito, eu acho que ele chorava muito por causa do leite, ele também tinha cólica. Então eu passei alguns dias e algumas noites com ele chorando sem parar. Quanto à amamentação, muita gente tem mais facilidade no início. Eu tive muita dificuldade. Tem a questão da pega, né? Que se você pesquisar aí você vai saber a pega correta e tudo mais. Só que se a mulher não tem um bico de seio muito grande, fica muito difícil, é mais difícil. Não é impossível, você não precisa ter... Não é no bico que o bebê pega em toda a auréola do seio. Mas com o bico fica mais fácil. E eu tive dificuldade porque o meu era pequeno. Então, depois de 10 dias, ele passando fome, e eu percebi que depois que eu tinha leite ele não conseguia mamar, eu comecei a usar o bico de silicone. Só que mesmo assim, o peito machucou bastante, deu casquinha, deu sangramento, e isso é bem normal, vai doer muito. Só que passado um mês também tá tudo resolvido. Com um mês eu já larguei o bico de silicone, e agora no segundo mês tá tudo 100%. Sobre livre demanda e sobre rotina. Na minha experiência, eu acredito que pelo menos no primeiro mês você tem que dar livre demanda. O bebê sabe o que ele vai querer, a hora que ele vai querer, o que ele precisa. Eu comecei a meio que implantar uma rotina no primeiro mês, foi frustrante pra mim, foi terrível, porque eu ficava segurando a hora de mamar, não foi legal. Então, a partir do segundo mês, eu comecei a implantar a rotina de 2 em 2 horas a mamada. Funcionou super, só que eu só implantei essas 2 em 2 horas porque eu comecei a perceber que ele me pedia de 2 em 2 horas. E eu quis marcar a hora no relógio. Mas se você não quiser marcar a hora e quiser fazer livre demanda, que a gente faz livre demanda até 1 ano de idade. Isso é uma escolha que a mãe tem que fazer e tem que estar segura do que está fazendo. No segundo mês tudo fica muito melhor. Se você tá no primeiro mês e tá desesperado assistindo esse vídeo, como eu ficava assistindo o vídeo de outras mães sobre o primeiro mês do bebê, fica tranquila que tudo vai passar. O segundo mês é muito, muito, muito melhor do que o primeiro. Muito mais fácil, não é difícil cuidar de um bebê. O mais difícil pra mim, inclusive, é ficar em casa, porque pessoas que trabalham fora têm muita dificuldade de ficar em casa, né? Não são acostumadas. Mas cuidar dele é muito fácil agora.
No segundo mês também ele começou a ficar mais tempo acordado. Que no primeiro mês ele dorme muito e o tempo que ele fica acordado, ele não quer ficar deitado sozinho, ele chora. Então no segundo mês o bebê começa a ficar sozinho, a brincar, a descobrir as mãozinhas, a direcionar o olho, a sorrir pra você. Todas essas coisas que no primeiro mês ele não faz, como eu disse. No primeiro mês ele é praticamente um bichinho, né? Então, no segundo mês, tudo fica melhor, inclusive o sono. Eu comecei a anotar as horas de sono que ele faz, né? Pra ver se ele ia evoluindo, porque dizem que com 3 meses eles começam a produzir realmente o hormônio do sono, que diferencia dia e noite. Eu só não sei o nome do hormônio agora. E o que faz dormir mais tempo à noite. Então, eu comecei a monitorar esse sono da noite para ver se realmente isso ia melhorar. E tá melhorando, assim, gradativamente, cada noite, 15 minutos a mais, 20 minutos a mais, o tempo que ele dorme de sono, assim, entre uma mamada e outra. Ele ainda acorda para mamar pelo menos 3 vezes, mas ele já tá fazendo espaços maiores, então tô torcendo por isso. Então é isso, mamães que estão aí desesperadas com o primeiro e segundo mês, fiquem tranquilas, as coisas vão melhorando, os bebês vão se adaptando e a gente vai se adaptando com eles também. E no terceiro mês eu volto pra falar como é que tá esse garoto aqui. Né, bebê? Tchau!